Historiarte, trabalho proposto pelo professor Anderson dos Santos consiste no ensino da história através da arte. Os alunos devem escolher um dos temas abordados na disciplina durante o semestre e criar uma expressão artística sobre o tema. Nós escolhemos retratar, por meio de um documentário, a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente os horrores cometidos por Josef Mengele no campo de concentração de Auschwitz. Com a derrota na Primeira Guerra Mundial, tendo que devolver território, pagar multas e limitar seu exército, isso abalou a Alemanha e deixou o orgulho de uma nação ferido. No entanto, surge Adolf Hitler, que trouxe de volta um grande espírito nacionalista. Hitler foi tomando decisões desagradáveis para a França e o Reino Unido, tomando alguns territórios de população germânica, aumentando seu exército e então ataca a Polônia, o estopim para a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu durante 1939 a 1945, entre os aliados, a França, o Reino Unido, a União Soviética e os Estados Unidos, e o eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão. A guerra ficou conhecida por seus horrores, como por exemplo o Holocausto, onde entra o Josef Mengele, que iremos tratar no nosso Historiarte. Josef Mengele, chamado de Anjo da Morte, foi um médico e oficial da SS conhecido por suas atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial. Nascido em 1911 na Alemanha, Mengele estudou medicina e antropologia. Durante seus estudos, ele abraçou a ideologia racial nazista, acreditando que o mundo era dividido em várias raças e os alemães eram biologicamente superiores aos demais. Em 1943, Mengele foi nomeado médico da guarnição da SS de Auschwitz. Ele era responsável por realizar seleções de prisioneiros, decidindo quem seria destinado ao trabalho forçado e quem iria para a câmara de gás. Fascinado por gêmeos, ele conduzia experimentos extremamente cruéis, que envolviam injeções e cirurgias desumanas. Apesar de ser retratado em filmes e livros como um cientista louco que conduzia experimentos sem base científica, Mengele era um médico e pesquisador altamente treinado, além de um veterano de guerra. Seus crimes e horrores cometidos retratam um extremo perigo que a ciência representa quando usada a serviço de uma ideologia que nega os direitos, a dignidade e a humanidade a certos grupos. Josef Mengele foi um médico nazista, que ficou conhecido pelos experimentos cruéis que fez com as vítimas do Holocausto. O Anjo da Morte. Qual o limite das atrocidades de um ser humano? Em 1911, nasce em uma pequena cidade da Baviera um ser que sempre se mostrou ambicioso e egocêntrico. Criado em família de classe média alta, proprietária, sempre teve sua infância privilegiada. Estudou antropologia e medicina nas universidades de Munique e Frankfurt, onde se enraiza nele teorias eugênicas e raciais, tais que influenciaram nos seus crimes nazistas. Mengele ingressou no exército alemão em 1938, quando se juntou à Wehrmacht, que era o exército regular alemão. Em 1940, se juntou à Waffen-SS, que é uma divisão militar da SS, uma organização paramilitar ligada ao partido nazista. Foi a partir de seu recrutamento que dá início ao seu envolvimento direto com as políticas sociais genocidas do regime nazista. Inicialmente, serviu na 5ª Divisão, uma unidade que lutou na frente oriental durante a invasão da União Soviética. Apesar de seus resultados eufóricos na batalha, devido aos seus ferimentos, ele foi considerado inapto para continuar na linha de frente e foi transferido para realizar outras funções dentro da SS. Mengele foi destinado para trabalhar no campo de concentração de Auschwitz, onde suas especializações médicas e seu interesse na área permitiram que desempenhasse um papel voltado aos experimentos humanos realizados no campo. Josef chegou a Auschwitz-Birkenau em maio de 1943. Sua chegada marcou o início de uma das épocas mais aterrorizantes do Holocausto, especialmente devido à sua participação direta no processo de seleção dos prisioneiros, que ocorria quando os trens chegavam, transportando grupos indesejados pelo regime nazista. Esses grupos incluíam judeus,
ciganos e prisioneiros de guerra. Mengele, com um simples gesto de mãos, decidiu o destino de milhares de pessoas. Aqueles considerados hábeis para o trabalho eram enviados para o campo. Os outros, principalmente crianças, idosos e mulheres grávidas, eram enviados diretamente para a câmara de gás. Esse papel fez de Mengele uma figura temida entre os prisioneiros, que o apelidaram de Anjo da Morte. Se não passasse as seleções, Mengele estava envolvido em uma série de experimentos médicos brutais, que estavam diretamente voltados para o seu interesse pessoal. Seus experimentos eram conduzidos com crueldade extrema, resultando em morte, mutilação e sofrimento indescritível para suas vítimas. Ele gostava de apropriar em seus experimentos principalmente pessoas com deformidade, como nanismo e gêmeos. Mengele tinha muito interesse em pesquisar sobre a genética, e ele viu em Auschwitz uma oportunidade de realizar experimentos em uma grande população de prisioneiros. Experimentos realizados por ele foram os mais cruéis e desumanos conduzidos durante o Holocausto. Mengele realizava uma série de procedimentos invasivos e dolorosos em gêmeos, incluindo a injeção de substâncias químicas nos olhos para tentar mudar sua cor, a amputação de membros e experimentos de fusão, onde tentava costurar gêmeos para criar artificialmente gêmeos siameses. Esses experimentos raramente tinham qualquer base científica válida e eram realizados com o único objetivo de satisfazer a curiosidade mórbida de Mengele e avançar as ideias racistas do regime nazista. Os experimentos de Mengele não apenas violavam todos os princípios éticos da medicina, mas também foram um exemplo de como a ciência pode ser corrompida e usada como uma ferramenta de opressão e genocídio. Sua atuação em Auschwitz permanece como um dos capítulos mais sombrios da história da medicina. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, Josef Mengele conseguiu fugir da Europa e se esconder na América do Sul. Ele chegou no Brasil na década de 60, depois de passar um tempo na Argentina e no Paraguai. Mengele viveu em cidades diferentes no Brasil, sob diferentes pseudônimos, como Pedro Gerhard e Wolfgang Gerhard, sempre evitando captura pelas autoridades internacionais, que procuravam pelos seus crimes de guerra. A morte de Josef, em 1979, foi um evento não escandaloso. Ele foi enterrado sob um nome falso. Somente anos depois, seu verdadeiro nome e identidade foram confirmados, encerrando a caçada a um dos criminosos de guerra mais procurados do mundo. Josef nunca foi levado à justiça por seus crimes, o que gerou um sentimento de injustiça e frustração entre os sobreviventes do Holocausto. O legado de Josef Mengele é marcado pelo horror e pela brutalidade de seus atos durante o Holocausto. Ele é lembrado como um dos principais causadores das atrocidades cometidas nos campos de concentração nazistas, especialmente em Auschwitz. Suas ações, que resultaram na morte e no sofrimento de milhares de pessoas, continuam a ser um lembrete das consequências devastadoras da ideologia nazista e do abuso de poder. Ao longo deste documentário, exploramos a figura de Josef Mengele, um dos personagens mais sombrios da história da Segunda Guerra Mundial, médico nazista, responsável por experimentos brutais em prisioneiros no campo de concentração de Auschwitz. Mengele representa a perversidade científica e a desumanização em nome de ideologias extremas. Sua ação não só resultou em sofrimentos indescritíveis para milhares de vítimas, mas também deixou marcas profundas na memória coletiva mundial. A importância deste tema histórico é incontestável. Ao revisitar o legado de Mengele, não apenas recordamos a atrocidade do Holocausto, mas também refletimos sobre os limites da ciência e da ética. A história nos alerta sobre o perigo do autoritarismo e da negação dos direitos humanos, além de nos forçar a questionar até onde pode chegar a manipulação do conhecimento para fins cruéis e desumanos. Nos dias de hoje, a reflexão sobre os horrores cometidos durante o regime nazista é mais relevante do que nunca. O ressurgimento de discursos de ódio e intolerância no cenário global nos lembra de que a vigilância contra o totalitarismo deve ser constante.
Este documentário, ao problematizar o papel de Joseph Mengele, visa não apenas olhar para o passado, mas também nos incitar a questionar e combater as injustiças de nosso tempo, para que nunca mais se repitam os erros do passado.